Olá, bem-vindos. Eu sou a Lani Lopes, sou taróloga. Essa semana, gente, não consegui fazer as leituras para os 12 signos por motivo de agenda, então eu trouxe uma leitura do Escolha a Sua Pedrinha, tá? E aí você vai escolher a pedrinha número 1, pedrinha número 2 ou pedrinha número 3 e a gente vai fazer uma leitura baseada na pedrinha que você escolheu, tá bom? A mensagem é para os próximos 7 dias. Então, se você quiser a pedrinha número 1, quartzo rosa, essa daqui. A pedrinha número 2 é essa daqui. Essa aqui eu acho que é uma mistura, gente. Essa esfera. E pedrinha número 3, a perita. Certo? Então se concentra. Qual das 3 pedrinhas você prefere? Pode pausar o vídeo, escolher aquela com a qual você se identifica mais. E a gente vai começar para quem escolheu pedrinha número 1. Lembrando que é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo. Pega o que fizer sentido para você, o que não fizer sentido para você, deixa passar. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, que assim você ajuda a divulgar o meu trabalho. Lembrando, a agenda de junho já está aberta, tá? Então, se você quiser uma leitura só na sua energia, para entender melhor o seu momento de vida, às vezes a gente passa por transições, entender melhor essas transições, né? Saber como é que a gente deve agir quando a gente está no momento de decisão ou no impasse. É só chamar aqui no link e vir falar comigo pessoalmente, que aí a gente vai tirar as cartas exatamente para entender a sua energia, a sua alma, certo? Então vamos começar. Quartzo rosa, quem escolheu a pedrinha número 1, como será, tarô, os próximos 7 dias? Qual é o arcano regente dos próximos 7 dias de quem escolheu a pedra número 1, quartzo rosa? Quartzo rosa. Nós temos a carta do carro, porém está invertida. Talvez alguns bloqueios aí a serem superados essa semana. Um pouco de atraso, as coisas meio que sendo empurradas com a barriga a respeito de alguma decisão ou alguma movimentação que vocês estavam esperando meio que estagna, tá? Então pode ser uma semana em que você precise tomar providências rápidas ou tomar atitudes rápidas, mas essas coisas não se afinizem muito bem. Tem aí, pode acontecer também, gente, de questões de comunicação extraviada. Então fiquem, se vocês estão esperando alguma coisa acontecer para vocês expandirem, para vocês tomarem alguma atitude, ou vocês estão esperando resposta de alguém para dar continuidade em algo, cuidado muito com o e-mail indo para spam, e-mail extraviado. Atualize sempre os contatos de vocês, e-mail, telefone, essas coisas, porque essa semana, com a carta do carro invertida, ela pode dar um problema na comunicação, tá? Empacando a semana de seguir o rumo ou as expectativas aí que vocês têm das coisas correrem com velocidade, trazendo um pouquinho de atraso para a rotina de vocês. Então vamos ver como é que vai se desenrolar a semana, né? Às vezes começa meio empacada e mais pra frente ela se desenrola. Aqui, gente, tá pedindo que vocês sejam muito focados essa semana. Que vocês não procrastinem, que vocês se direcionem para aquilo que vocês querem. Não é uma semana de enrolar. Por quê? Porque a tendência energeticamente é que você procrastine, ou que você ande mais devagar do que deveria, ou que você enrole para tomar certas decisões que exigem uma certa agilidade, e você tem a tendência de ir empurrando com a barriga. Não façam isso essa semana, tá? Vamos ver melhor e entender melhor como é que vai ser a semana, tarô? Como será a semana de quem escolheu a pedrinha número 1? Semana. Qual vai ser o assunto principal, o direcionamento da semana? Para quem escolheu o quartzo rosa, a pedrinha número 1. Nós temos um 6 de ouros, viu? É muito aquilo que eu falei, você esperando uma notícia
você trocando uma informação, você esperando uma ajuda, você entrando em conexão ou tendo uma comunicação com o outro, você esperando uma oferta do outro. Isso aqui bate muito com quem estiver passando por processo seletivo e estiver esperando um retorno do recrutador, tá? Então pode ter gente aqui que se candidatou a vagas e aguardando, e essa semana pode chegar, né, por meios e para spam, por isso eu falo, fiquem atentos. Também falo para vocês estarem preparados, tá? Serem dignos dessa troca. Então, se você está esperando ser chamado para fazer alguma entrevista, alguma coisa assim, treine, se prepare para você não ser pego de surpresa, tá bom? Pode falar também de atraso, coisas que eram para acontecer nessa semana, que acaba atrasando e sendo postergada para a semana seguinte, tá? Então, vocês querendo receber algo, também tem recebimento do governo, para quem depende de INSS, pensão, qualquer coisa do tipo, pode acontecer atrasos de pagamentos nesses departamentos também, tá? Mas vamos entender melhor. Tarô, o que tem de positivo essa semana com relação a esses 6 de pentáculos? O que tem de positivo? Positivo. Nós temos um 4 de paus. Então, é algo que surge no seu caminho, que vem para trazer estabilidade, tá? Então, as coisas mais estáveis essa semana, nenhum perrengue acontecendo, de obstáculo acontecendo, sabe? As coisas tendem a caminhar para uma estabilidade. Então, se você está procurando emprego, se você está procurando ganho, se você é empreendedor, uma semana estável, uma semana de movimento bacana para sua loja, para o seu negócio, uma semana em que muito provável pessoas aqui, apesar da demora e da expectativa de algo que está demorando para se desenrolar, essa semana vocês têm, até o final da semana, uma certeza de uma estabilidade. Então, pode ser que vocês estavam esperando uma convocação de concurso público, resultados de prova, resultados de teste, e mesmo que demore para sair, porque a gente fala de atrasos com a carta do carro, essa boa notícia chega de estabilidade, de negócios fechados, de conclusões que trazem uma certa estabilidade para vocês. Vamos ver o que tem de desafio aí para a semana de vocês. Qual o desafio, tarô? Para quem escolheu a pedra número 1, desafio. Desafio. Aqui o desafio está em algumas parcerias e principalmente na vida amorosa. Talvez essa semana vocês não estejam tão conectados como deveriam a nível emocional, ou talvez haja aqui situações de desequilíbrio. Aqui também pode estar falando de situações onde você esperava algo de alguém e esse algo não chega, ou chega, mas não como você gostaria. Então, cuidado com as expectativas a respeito do outro, a respeito do que eu quero sentir, a respeito de como eu quero que o outro me faça sentir. Então, às vezes são expectativas relacionadas também ao trabalho. Então, você consegue a vaga, você consegue e vai começar um trabalho. E aí você cria grandes expectativas, né? E você acha que vai ser uma troca muito legal entre você e o trabalho. E aí as coisas não se desenrolam de uma maneira como você esperava. Essa aqui ainda. Qual é o conselho para a semana, Tarô? Conselho para a semana. Qual o conselho? O conselho da semana é a carta do mundo. Integração, é aceitar aquilo que é não querer forçar relações que não fazem sentido. Então, às vezes, me veio uma coisa aqui agora, tá? Às vezes vocês querem construir uma relação com alguém ou com alguma instituição. Eu sonho em trabalhar naquela empresa e tal, e vai ser tudo de bom, e tal, e essa coisa não tá acontecendo, e aí você fica naquela expectativa, porque era, assim, uma grande estabilidade e tal. Só que para muita gente aqui,
vai ter um pouquinho de decepção, tá? Existem coisas aqui que não fazem sentido pra você, que você coloca grandes expectativas e acha que vai ser lindo, maravilhoso, mas no final das contas não é. E outra, aqui também tá falando sobre uma certa situação que vem para te trazer estabilidade, porém, para essa situação chegar, você precisa deixar o velho. Existem coisas aqui, trocas que não fazem sentido neste momento da sua vida, mas você manter. Então pode ser um curso, pode ser uma atividade, pode ser algo que você gosta de fazer para você mesmo. Então pode vir uma estabilidade aqui, uma oportunidade de trabalho, que vai consumir uma copa sua. No sentido de, por exemplo, você vai ter que trabalhar num horário e no horário que geralmente você fazia alguma outra coisa para você. Por exemplo, era o horário que eu fazia balé, era o horário que eu fazia natação. E você não vai mais conseguir ter esta atividade, esta que te fazia bem, né? Porque vai pegar o seu horário disso, desse tempo que você faria isso, você vai ter que se dedicar ao trabalho. Então, são pequenos sacrifícios que você vai ter que finalizar para conseguir essa nova oportunidade, entrar nesse novo meio, entrar nesse novo trabalho. Então tomem cuidado aí, revejam as prioridades de vocês, se faz sentido mesmo vocês quererem o que vocês estão almejando, vocês estão esperando isso, estão esperando esse resultado chega, mas ele não vai vir de uma maneira pleníssima, integrado, ele vai vir e você vai precisar fazer escolhas com relação ao que é que eu vou levar para esta nova etapa da minha vida e o que é que eu vou deixar para trás. Então tem aqui um quê de bacana, tá muito bonito. Talvez o carro seja justamente uma maneira de você parar um pouquinho para pensar, isso realmente faz sentido para mim? Eu realmente vou querer esse novo caminho? Então para um pouquinho o seu carro, eu sei que você tá com muita energia para conquistar algo, mas para um pouquinho e pense, será que vai dar certo? Será que vai fazer sentido? Será que realmente eu deixar isto que eu gosto de lado para me dedicar a este novo vai ser algo positivo para mim? É pensar nisso, tá? Vamos ver agora uma cartinha só para ver como vai ser os relacionamentos na semana, certo? Mas assim, tá muito auspicioso, gente. Eu acho que essa coisa que você vai ter que deixar pra trás, eu vejo uma coisa, não é uma coisa tão pesada, mas é uma atividade que você gostava, às vezes um hobby que você gostava, que você não vai conseguir fazer mais. Eu tenho meu violão aqui, ó, meio que aposentado, porque não consegui encaixar este ano, dentro das minhas demandas, eu não consegui encaixar as minhas aulas de violão. Então, são escolhas que a gente tem que fazer para novos caminhos, para novas conquistas chegarem, né? Às vezes a gente tem que deixar uma coisa que a gente gosta para trás. Mas eu vejo vocês integrados, vocês conectados com esse novo de uma maneira muito mais intensa. E acredito que vai valer a pena, sim, fazer essa escolha, mesmo que a princípio pareça que você está perdendo algo. Então vamos lá para a vida amorosa. Vida amorosa. Relacionamento tarô. Nós temos o diabo. Gente, para os casais apaixonados, para quem tá bem, tá? E aí você analisa aí a sua vida como um todo, seus relacionamentos. Semana de muito... uma semana muito intensa aí nas relações. No sentido de ser uma semana caliente, tá? Então vai ser uma semana bem animada para os casais que são apaixonados, muito fogo, muito desejo, uma semana muito interessante nisso. Para quem não tá bem no relacionamento, cuidado com relações tóxicas, com relações onde você se sinta sacrificada, cuidado com manipulações. Você pode perceber essa semana as manipulações do seu parceiro ou parceira, então é bom ficar atento. E para quem está buscando um relacionamento, vocês podem conhecer uma pessoa. E essa semana ser uma semana bem intensa, de desejo, de muita paixão, né? Tá muito favorável para vocês conhecerem ou encontrarem algum date essa semana e, sabe, o negócio pegar fogo, tá? No mais, eu vejo uma semana bem auspiciosa
para quem escolheu a pedra número 1. Uma semana que começa um pouquinho paradinha, mas que no final as coisas acabam se concretizando, sabe? Parece que uma coisa não vai dar certo, mas no final ela acaba se desenrolando. Vamos ver aqui, vida profissional, qual o conselho para os próximos 7 dias para a vida profissional, tarô. Vida profissional, para os próximos 7 dias. Nós temos um 3 de ouros. Uma semana bacana para trabalho em equipe, semana bacana para negócios. Uma semana de muita atividade profissional, sabe? Vai ser uma semana agitadinha, com muita demanda de trabalho aí para a maioria que escolheu a pedra número 1. Semana de boas parcerias para quem faz negócio, para quem faz network ou para vendas, uma semana bem auspiciosa. E para quem está procurando emprego também é uma semana favorável para você conseguir, principalmente através de networking, tá, gente? Então conversa aí com um amiguinho, com um coleguinha, com as pessoas que você acha que podem recomendar o seu currículo, tá? As coisas acontecendo aqui essa semana também. Dinâmica em grupo acontecendo aqui, você se destacando, tá bem bacaninha, certo? Bom, é isso que eu vejo para quem escolheu a pedra número 1, que é a espiritualidade e coisas de cada um de vocês. E agora a gente vai fazer a leitura para quem escolheu a pedra número 2. Então vamos lá, ó. Quem escolheu a esfera, pedrinha número 2. Vamos entender melhor como será a sua semana. Tarô, pedra número 2, quem escolheu a pedra número 2, qual o arcano regente da pedra número 2 dessa semana, tarô? Arcano regente da pedra número 2 essa semana. Carta do Sol. Carta do Sol, ela é a única carta que, independente se ela tá invertida ou não, a gente sempre vê, muito difícil ver ela como um aspecto negativo. A carta do Sol fala de clareza, sobre iluminação, sobre resultados positivos, sobre luz em cima de algum problema. Então, se as coisas dessa semana estiverem obscuras demais e você não souber como resolver, essa semana você consegue enxergar melhor uma situação, enxergar a solução do seu problema. Então essa semana temos uma semana muito iluminada, com as coisas vindo à tona, sabe? Você é muito mais claro do que fazer diante de um problema. Você, aquilo que estava oculto não vai ficar oculto por muito tempo, você vai saber sim como resolver isso. E as coisas se resolvendo por si só. Aquilo que não tiver como se resolver sozinho, você vai ter a solução para resolver, tá? Resultado positivo, você tendo sucesso em algo. Então, muito positivo para quem escolheu. Vamos ver qual é a mensagem principal, mas aparentemente muito, muito positivo aí para quem se conectou com essa segunda pedra. Vamos lá, tarô. Como será a semana de quem escolheu a pedra número 2? Qual a situação principal que alguém vai ver que escolheu a pedra número 2? Nós temos um 6 de espadas. Um 6 de espadas com uma carta do Sol como regente fala realmente de solução numa transição. Então, resultados positivos de uma transição. Então, você estava vivendo uma situação, um perrengue, uma situação conturbada, confusão mental. Agora as coisas se resolvem. Eu vejo você migrando de uma situação estressante para um novo momento da sua vida com muito mais clareza, certo? Então a gente tem aqui você indo para uma situação de melhoria. Se a gente estiver falando de saúde, sua saúde não estava tão bem, agora ela começa a melhorar. Se a gente estiver falando de uma situação de trabalho que estava pesada, estava difícil, agora as coisas começam a se resolver. Se for uma situação de desemprego, essa semana vocês podem ser chamados para novas oportunidades de trabalho. Se o relacionamento não estava ruim essa semana, ou se o relacionamento estava ruim, essa semana vocês têm uma conversa que traz clareza sobre a relação para vocês conseguirem melhorar, né,
a vida a dois. Então vamos entender melhor. Tarô, o que tem de positivo acontecendo essa semana para quem escolheu a pedrinha número 2? O que tem de positivo? O que tem de positivo? Quem escolheu a pedrinha número 2? Positivo. Olha, a gente tem aqui um 3 de espadas. O 3 de espadas, ela não é uma carta fácil de digerir, tá? A gente tá falando de uma situação onde existe uma verdade inevitável aqui. Então é você se dando consciência de que isso é necessário para algo. Então você vai ter clareza sobre alguma mudança que precisa ser feita na sua vida, e apesar dessa mudança não ser a coisa mais confortável, ela te traz um entendimento, ela te traz uma maturidade que faz com que você cure uma dor, cure um sofrimento. Aquilo que antes era uma coisa que você tentava evitar, mas que ao mesmo tempo te consumia, agora você entende essa dor, você compreende aonde você está e o que precisa ser feito, porque você tem clareza sobre essa dificuldade, e você encontra forças para fazer a mudança que precisa ser feita, com consciência a respeito de si mesmo, mais consciência de você mesmo, mais consciência da tua mente, do seu coração, da sua alma. Tá. Deixa eu abrir aqui. Os gatos querem sair. Vai passear, vai? Vamos ver qual é o desafio da semana. Desafio para quem escolheu a pedra número 2. Qual é o desafio? Ela virou aqui, tá? O desafio para vocês é dar o pontapé inicial. É aquela coisa, gente. Existe alguma situação que te consome mentalmente, emocionalmente, e você precisa de força para dar um basta ou para resolver, tá? Mas é uma coisa que você encontra a solução de algo, você encontra essa solução, e aí o que precisa do início, precisa dar o start, precisa dar o pontapé, precisa falar, pronto, agora é isso que eu vou fazer. Porque você já percebeu que algo está indo para uma, ou que existe uma direção a seguir. Porque quando a gente vem de um 6 de espadas, a gente já saiu do 5. O 5 é quando a gente se dá conta de que existe uma situação onde a gente não pode querer insistir. Infelizmente é um fracasso. Então, um fracasso aqui já ocorreu. Já existe uma situação de desconforto, já existiu uma situação de sofrimento. E aqui, a percepção de que você não precisa viver esse sofrimento eternamente e de que você pode superar isso. E aí que vem, né, vocês tendo energia, tendo força, ou buscando essa força para conseguir fazer a cura, porque a cura já está disponível. Tá? O sol, ele já é um grande curador, ele já é uma iluminação a respeito de qualquer situação. Então, se você terminou um relacionamento, a fase do sofrimento, daquele luto que a gente passa durante o namoro, acabou, e você fica sofrendo e tal, e sente aquela dor. Isso já aconteceu aqui, tá? Então, qual é a motivação maior agora? Em que ponto vocês estão? No ponto de doeu, eu sofri e agora eu preciso mudar. O que eu vou fazer diferente? Do que eu estou em busca? Então é a hora de se reconstruir emocionalmente. E o sol, ele ilumina o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser curado. Você já tem força suficiente para olhar para essa dor como um aprendizado e não mais como uma dor, sofrimento. Você percebeu que seja lá qual for o que aconteceu de ruim no seu passado, isso não te matou. Tá? Então tá na hora de começar a se fortalecer. Vamos agora ver qual é o conselho do tarô. Conselho. 8 de pentáculos. Então agora é trabalhar em cima disso. Você já sabe que precisa ser mudado, você sabe que precisa ser curado, você tem uma consciência maior de si mesmo, dos seus erros, dos seus acertos diante dessa adversidade que você enfrentou. Agora vou trabalhar isso. Então,
Às vezes é uma terapia que precisa ser feita, às vezes é um diagnóstico de alguma postura sua, às vezes você enxerga que nessas relações que você teve, você seguia sempre um padrão que te prejudicava, então você começa a perceber isso e começa a trabalhar. Às vezes era que você ficava tempo demais em casa, né, não fazia nada para alimentar a sua alma e você percebe isso e começa a falar, não, então eu vou sair, vou começar a ver pessoas, vou parar de ficar aqui deprimido dentro de casa chorando pelas coisas que não deram certo e vou reagir. Então aqui, o grande conselho do tarô é reaja. Você vai ter essa semana essa percepção, você vai ter a iluminação necessária e você vai começar a perceber que você pode sim ter uma vida após algo que deu errado. E esse algo que deu errado não foi o suficiente para te derrubar, nem para te matar, nem nada disso. Só foi um aprendizado, uma lição de vida e que você tá pronto para o próximo desafio. Mais maduro, mais consciente de si, mais preparados. Vamos ver aqui qual é o conselho do tarô para os relacionamentos. Quem escolheu a pedra 2, tarô? Conselhos pro relacionamento. Relacionamento, tarô. Vocês aqui, essa carta veio muito, essa tiragem veio muito sobre relacionamento. Pedra número 1 me falava muito mais de situações de trabalho. Só que essa aqui me fala muito mais de relacionamento. E se concretiza com 2 de espadas nos relacionamentos. Eu vejo vocês meio que fechados para balanço. Meio que não querendo lidar com isso agora. Postergando certas emoções, porque você sabe que é uma coisa que provavelmente precisa ser resolvida e vai te machucar, sabe? Então, tá muito forte pessoas que passaram por algum término ou alguma mudança no relacionamento, ou tiveram suas expectativas frustradas. Eu vejo vocês realmente, eu preciso desse tempo para me curar, para superar essa situação ruim, esse sofrimento, essa dor, e realmente tá tudo certo, tá, gente? Todo mundo passa por isso e precisa, todo mundo tem o seu tempo. Aqui, para quem não tem relacionamento, também não vejo vocês dispostos nem interessados num relacionamento no momento, tá? E para quem tá vivendo isso aqui, terminou, e, gente, é normal isso acontecer. A gente precisa passar para se entender melhor, para entender mais o que o outro quer da gente e para entender principalmente o que nós queremos de nós mesmos, o que nós esperamos de nós mesmos, antes de entender o que a gente quer do outro. É preciso ter um entendimento sobre si, porque se a gente sabe para onde a gente está indo, se a gente sabe quem a gente é, se a gente se conhece bem, a gente reconhece as afinidades que ressoam com a nossa energia no outro. Assim a gente consegue construir relações muito mais compatíveis. Vamos ver agora vida profissional. Conselho profissional para quem escolheu a pedra número 2. Saiu aqui. Olha só que interessante. No trabalho tá tudo muito bem, gente. Vocês poderosos, vocês no domínio do seu ambiente de trabalho, vocês sendo coroados como alguém que tem uma certa maestria. Então aqui é muito positivo para quem está buscando emprego também, vocês serem o melhor dos testes. Assim, tem oferta de emprego acontecendo para vocês, principalmente quem trabalha com a área de vendas, comunicação, essa área mais expansiva, uma profissão que seja mais expansiva, onde você tenha que se expor, vocês essa semana com muito destaque, tá? Muita excelência no que vocês fazem, porque vocês estão performando aqui energia de rainhas, de uma rainha de paus. E muito magnéticos, muito atraentes dentro do seu âmbito profissional, sabe? As pessoas procurando vocês para trabalho, esse tipo de coisa. Para quem está buscando emprego também, o currículo de vocês chamando mais atenção, vocês se destacando nas entrevistas, tá bem bacana aí, certo? Bom, é isso, gente. É uma semana para vocês terem clareza sobre aquilo que estava oculto dentro da mente de vocês, aquilo que vinha machucando vocês. Então, tá na hora de sair da caverna, tá? Tá na hora de olhar para fora, tá na hora de reagir, tá na hora de levantar da cama, limpar a casa. Passou a noite inteira comendo chocolate, vendo filme de romance, chorando? Agora tá na hora de você limpar,
começar a trabalhar no seu autoconhecimento, no seu glamour, e mudar o cabelo. Mulher sempre que termina relacionamento gosta de mudar o cabelo, de fazer as transformações que precisam ser feitas. Está na hora de trabalhar em você, e você começa a ter a percepção do que precisa ser trabalhado em você esta semana, com a carta do Sol iluminando, trazendo clareza, trazendo iluminação e trazendo direcionamento. Certo? Bom, é isso que eu vejo para quem escolheu a pedra número 2. E que a espiritualidade cuide de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos agora para quem escolheu a terceira pedra, pirita. Para começar a nossa leitura. Tarô, qual o arcano regente da semana para quem escolheu a pedra número 3, a pirita, tarô? Como vai ser a semana de quem escolheu a pedra número 3, pirita? Já saiu aqui, tá, gente? Carta da morte, invertida. O que é que vocês não estão querendo encerrar aí da vida de vocês, que já era pra ter terminado, ó, vocês estão enrolando. Já vejo semana aqui de a espiritualidade te empurrando para alguma finalização, para algo que precisa ser encerrado da vida de vocês, tá? Vamos entender melhor. Pode ser emprego, relacionamento, relações com pessoas, coisas, ambientes. Aqui, energia de término muito forte, tá? Não é término de relacionamento, eu digo término no contexto geral. Algo finaliza aqui pra vocês. Ou já deveria ter finalizado, vocês estão segurando. Vamos lá. Como vai ser a semana de quem se conectou com a pedra número 3, tarô? Semana. Gente, vieram duas cartas. Olha só. Um 3 de espadas e um 9 de espadas. Eu não vou separar porque elas são parecidas, tá? Existe uma dor a respeito de algum tipo de arrependimento aqui, tá? Então, alguma frustração diante de alguma dor, algo que não deu certo, alguma atitude ou alguma escolha que foi feita, e você não sabe como tirar isso de você e fica aquela angústia. Mas a gente tá falando de um 9 de espadas, então é uma situação que te machuca. Olha só, o 9 com 13 dá 12. Dá a carta do enforcado. A carta do enforcado é a carta que vem antes do número 13, que é a carta da morte. Então, existe algum sofrimento aí que já era para ter passado, já era para você ter curado, e você continua sofrendo, você continua sentindo essa dor, que faz muito sentido com a carta do enforcado. É uma coisa que você fica ali, você sabe que te machuca, mas você mantém na sua vida. O que é que te machuca que você está mantendo? Forçadamente, sendo que já era para ter se livrado disso. Você prefere ficar sofrendo pelo apego, ou pela dor, ou pelo arrependimento de não ter mais aquilo. Eu vejo uma decisão que você fica, mas se eu me arrepender depois? Ai, mas se não for do jeito que eu quero agora? Se eu deixar isso, que é o que eu tenho garantido, e for para uma outra coisa e chegar lá e eu perceber que eu quero aquilo de novo? Cara, isso não existe. A gente só existe o que existe. Só existe as escolhas que você faz. Entende? A gente tem que parar de criar narrativas de que se eu fizesse tal coisa, se eu tivesse feito, criando mundos paralelos de possibilidades que não são reais, que só servem para fazer a gente sofrer, porque a gente nunca vai saber, porque a gente não fez essa escolha. A gente tem que lidar com escolhas reais, que a gente está fazendo neste momento. E escolha envolve renúncia. Então, se você escolhe algo para hoje na sua vida, você tem que entender que essa escolha implica em outras renúncias. Se você está escolhendo isso aqui, você está deixando de escolher aquilo lá. Mas você precisa de um posicionamento. Você não pode ficar o tempo todo em cima do muro, sem tomar uma decisão a respeito do que você quer, do que você precisa. E isso é falta de conhecimento. Essa leitura aqui pode até tá relacionada a quem escolheu a pedra número 2 também. Porque se você não se posiciona para escolher algo, para seguir um caminho, você empaca. E aí a sua vida não progride. E aí você não sai daqui também.
Porque isso aqui tá bem claro que não faz mais sentido estar na sua vida. Senão você não estaria sofrendo em agonia aqui. Olha essa carta, olha essas personagens na carta. Elas parecem satisfeitas com o que elas têm? Elas parecem satisfeitas com o local aonde elas estão? Então, o que você está esperando? Para subir no seu cavalinho e ir embora dessa situação aqui? O que é que tem de positivo, tarô? Às vezes a gente escolhe umas coisas para nossa vida que não faz o menor sentido, né? O que tem de positivo acontecendo essa semana, tarô? Para quem se conectou com a pedra número 3, pedra número 3. O que acontece essa semana de positivo? O que acontece de positivo? Aqui a gente tem a carta do Hierofante. Então, o que tem de positivo, a gente pode estar falando a respeito da rotina. Você vai ter uma rotina tranquila, uma rotina equilibrada. Pode estar falando do seu ambiente de trabalho, do seu ambiente pessoal, de casamento, seu convívio. Essas coisas, elas estarão nos eixos. Mas existe alguma outra situação aqui, que é essa situação do meio, onde as coisas não estão muito bem. Aqui também, gente, tem um quê de mentor espiritual. Então, apesar de você estar nessa situação aqui angustiante, você tem uma cabeça inteligente, para começar. Você tem um mentor espiritual que está te guiando a passar por isso, por um motivo. E ele tá aqui, ó, para te orientar e você não tá ouvindo. Precisa prestar atenção na tua espiritualidade. Se você estiver angustiado por algo jurídico aqui, ou por algo relacionado a trabalho, essa semana existe uma resolução a respeito disso, tá? Então, se você estiver muito angustiado por causa de trabalho, porque está desempregado, essa semana você é chamado para algum trabalho. Para quem está com questões mais ligadas a cunho espiritual, a espiritualidade está vendo você ser atacado e ela está tentando te proteger. Só que você precisa sair desta vibração de dor e de sofrimento para que ele possa se achegar. A gente tem que se voltar para a luz, né, gente? A gente sempre tem que se voltar para a luz. Porque se a gente fica na escuridão, é muito mais fácil a gente ser perturbado por essas energias mais baixas, tá? Qual é o desafio, tarô, da semana? Desafio da semana. Se você estiver passando por algo de saúde, alguma coisa, eu vejo também pessoas tendo um suporte do marido, do parceiro, da parceira, guiando vocês, tá? Vocês também podem estar se orientando, se for cunho espiritual, com o pai de santo de vocês, com algum padre, pastor, com alguma referência espiritual, algum mestre espiritual, cuidando de vocês aqui, para que esta cura aconteça. Também pode ser psicólogos, tá, gente? Pessoas fazendo terapia para curar alguma dor, algum luto, algum sofrimento aí. Porque eu vejo vocês extremamente angustiados. O sofrimento aqui tá muito claro que vocês estão sofrendo com algo. E aí, tem um suporte aqui para vocês essa semana de alguém sábio, de alguém maior, dando este apoio a este sofrimento de vocês. Então, se for saúde, pode ser um médico orientando vocês, falando de algum procedimento, de algum tratamento, trazendo alguma solução nesse sentido. Tarô, qual é o desafio da semana, Tarô? O desafio para quem escolheu o número 3. O desafio é se manter estável, é ter alegria, né? É comemorar algo que você não sente que é algo bom.
É você reconhecer que, apesar de tudo, existe vida, existe a sua vida, existem coisas boas acontecendo. Então, eu vejo uma pessoa que tende a ver tudo muito pelo negativo, por tudo dar errado. Uma pessoa muito pessimista, que mesmo quando acontece algo bom, essa pessoa tem essa tendência a se permitir ir pro polo mais negativo da coisa. Gente, aqui tá muito forte pessoas que precisam de acalanto espiritual, pessoas que precisam de terapia, pessoas que precisam de um suporte, de alguém que entenda do que vocês estão passando. Então precisa de alguém que seja referência, algum mestre, algum conhecedor, algum professor, alguém, sabe? Vocês precisam ser orientados, vocês estão muito perdidos. Qual é o conselho, tarô? Conselho. Pedra número 3, qual o conselho? Qual o conselho? Rainha de Paus. Assumir o seu poder. Ver o quanto vocês são maravilhosos, o quanto vocês são importantes, conseguir se ver também como alguém iluminado, como alguém de autoridade, não deixar a sua luz ser drenada, seja lá pelo que for aqui, recuperar sua autoestima, trabalhar nela. Tem alguém aqui que tá muito fraco energeticamente, sabe? Alguém tá meio que deprimido, extremamente deprimido. E aí a Rainha de Paus traz essa autoestima. Conselho é se agarre à sua força espiritual. Aquilo que você não tá conseguindo fazer por você, procure quem possa, tá? Eu já tentei, eu fiz mantra, Então, se você não tá conseguindo, mesmo fazendo as suas limpezas diárias e tal, procura alguém superior que vai poder te orientar melhor, tá? Essa energia aqui tá muito densa. Tá muito densa. Você não vai conseguir se livrar dela tão facilmente assim, não. Você precisa de ajuda, tá? E essa semana a ajuda chega. Provavelmente vai aparecer alguém, né? Que vai te ajudar a sair dessa situação de sofrimento. De sair dessa sensação de instabilidade. Vamos lá. Vida amorosa. Qual o conselho para a tua vida amorosa? Conselho. 9 de ouros. Aqui o conselho para a vida amorosa é cuidado com as relações de codependência, construa o seu patrimônio, não fique dependente do seu parceiro, da sua parceira, nem emocionalmente, nem fisicamente. Aqui basicamente o conselho é esse. Eu vejo vocês independentes, tentando cuidar de si mesmo, e é isso mesmo que devem fazer, tá? Isso não quer dizer que você não possa viver um bom relacionamento, tá? Muito pelo contrário, você ser independente, ser a dona da sua vida, o dono da sua vida, ter os seus próprios gostos, não se abandonar independente da relação, vai fortalecer a sua relação. Isso é pra se colocar mesmo em primeiro lugar e ser protagonista da sua vida, né? Não viver às sombras de outra pessoa. Pra quem tá buscando alguém, tem 2 recados. Pra um grupo você precisa trabalhar em você mesmo primeiro para conquistar o melhor do outro. Então, você só vai conseguir ter o melhor quando você puder dar o melhor. Você pode dar o melhor pro outro hoje, para quem você vai se relacionar? Se você puder, aí vale o conselho número 2 que eu vou falar agora. Tenha uma pessoa interessante, linda para aparecer no seu caminho, tá? Eu vejo vocês tendo contato bem com vocês mesmos. Quando a gente fica bem com a gente mesmo, a gente atrai pessoas na mesma energia. Então, eu vejo vocês tendo contato com pessoas independentes, fortes, bonitas aqui e tendo essa possibilidade de desenvolver algo com elas. Vida profissional. Como será a semana de quem tá buscando trabalho e de quem tá trabalhando? Qual o conselho?
Ó, o conselho. Opa. Um 7 de ouros. Agora as coisas começam a se organizar. Se você tem um ambiente de trabalho muito caótico, agora é a hora de começar a trabalhar para harmonizar esse ambiente, para equilibrar, coloca as suas coisas em dias, porque é uma semana propícia para você trabalhar na organização. Se a gente está falando de uma situação de busca de trabalho, né, procura de emprego, essa semana também tem oportunidades para você mostrar o que você sabe fazer, para você mostrar o quanto você é bom. Então eu vejo as coisas se desenrolando e estão favoráveis também para você conseguir novas oportunidades. Eu acho que aqui também tem esse quê de pessoas que vinham de uma situação um pouco frustradas no ambiente de trabalho, ou vieram de ambientes de trabalho muito caóticos e migram para um ambiente de trabalho mais onde você vai conseguir colocar as coisas em ordem, né? E eu também vejo pessoas que vieram de situação muito desfavorável financeiramente, que agora vocês encontram um trabalho mais compatível financeiramente com aquilo que vocês performam dentro do campo profissional. Certo? Então tem vaga de trabalho sim surgindo. Cuidado com as expectativas também, porque tem um quesinho de idealização no 7. Então às vezes você idealiza aquele emprego dos sonhos, não sei o que, e aí não aparece essa oportunidade. Pode aparecer uma outra oportunidade, você pode ter que ficar com o plano B. Mas o plano B é melhor que o plano nenhum, certo? Bom, é isso, meus queridos. Espero que a espiritualidade cuide de cada um de vocês. Esse vídeo ficou gigante. Mas é isso. Eu não podia deixar vocês sem leitura essa semana. Então foi o que deu pra fazer. Eu espero que vocês recebam o meu melhor com carinho. Certo? Que a espiritualidade cuide e abençoe cada um. Comenta aqui com a pedrinha que vocês escolheram e se ressoou com vocês. E a gente volta na próxima semana com as leituras dos signos, tá? Que a espiritualidade guie e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.